Você já se perguntou quem realmente é você? Não estou falando do nome que seus pais escolheram ou das experiências que formaram sua identidade. Estou falando do eu mais profundo, aquele que está além das máscaras, dos pensamentos e das circunstâncias da vida cotidiana. Imagine poder olhar para dentro de si mesmo e encontrar uma paz tão profunda que nada mais no mundo poderia abalá-lo. Imagine uma consciência tão pura e tão imutável que mesmo nas tempestades da vida, você permaneceria inabalável. Isso é possível. Mas há um segredo, um caminho direto para alcançar essa verdade, e ele não é sobre buscar respostas externas. Ele exige algo mais, uma investigação radical, uma investigação que dissolve todas as suas crenças, medos e identificações superficiais. Isso é o que os mestres espirituais chamam de auto-investigação. Neste vídeo, você vai descobrir como essa técnica simples mas poderosa pode transformar sua mente e libertá-lo das correntes que a limitam. Continue assistindo e desvende o maior mistério de todos. Quem sou eu realmente? Seja bem-vindo ao Cisco de Deus. Gratidão por estar aqui. Inscreva-se, curta e prepare-se para ir além dos pensamentos, além do ego e tocar aquilo que você realmente é. O que é o processo de auto-investigação proposto pelos mestres espirituais? Ramana Maharshi deixou perfeitamente claro que seu ensinamento, descobrir quem sou eu, não era um simples exercício intelectual. Embora muitas pessoas ainda o tratem dessa forma, mas uma técnica para focar a mente dividida entre sujeito e objeto exclusivamente no sujeito, isto é, na consciência, na subjetividade pura e impessoal, para que o dualismo básico sujeito-objeto pudesse ser dissolvido nesta abordagem. Ramana nos diz, abandonando a atitude de perguntar cada vez mais exteriormente, quem é você? Quem é ele? É melhor sempre perguntar internamente com grande interesse sobre si mesmo. Quem sou eu? Se alguém prestar atenção ao seu centro com uma mente perspicaz para saber quem sou eu, a identificação eu sou o corpo morre. Então, as diferenças ilusórias, que são como o azul visto no céu, desaparecem. Todas as dúvidas e questões relativas à dualidade e à alteridade são destruídas pela pergunta quem sou eu? Esta questão, quem é este eu que duvida e pergunta sobre outras coisas, torna-se ela mesma o Brahmastra e destrói a aparência de toda a alteridade, que nada mais é do que ignorância sombria. Quem sou eu? Investigue desta forma, retornando a mente ao seu estado original. A pergunta quem sou eu é o único método para acabar com toda a miséria e estabelecer-se na bem-aventurança suprema. Não importa como seja dito ou expresso, esta é toda a verdade em poucas palavras. Distraídos como estamos por vários pensamentos, se contemplarmos continuamente o ser, que é o próprio Deus, esse pensamento substituiria no devido tempo toda distração e eventualmente desapareceria. A consciência pura que em última análise permanece é Deus. Isto é libertação. Estar constantemente centrado no próprio ser perfeito e puro é o culminar do yoga, da gnose e de todas as outras formas de prática espiritual. Mesmo que a mente vagueie incansavelmente, envolva-se em assuntos externos e assim se esqueça do seu próprio ser, a pessoa deve permanecer alerta e lembrar:
Eu não sou o corpo. Ramana Maharshi. Hoje apresentamos as palavras do sábio Advaita, Ramesh Balsekar, que foi discípulo de Nisargadatta Maharaj, ele próprio um dos mais renomados mestres Advaita. Balsekar foi atraído para Advaita quando menino e, particularmente, gostava de ler sobre os ensinamentos de Ramana Maharshi e Wei Wu Wei quando adulto. Após sua aposentadoria, Ramesh descobriu Nisargadatta Maharaj, que se tornou seu guru. Ramesh escreveu cerca de 50 livros sobre Advaita e, a partir de 1982, encontrou buscadores espirituais diariamente em sua casa em Mumbai. Faleceu em 27 de setembro de 2009. Vejamos sua maneira de transmitir a verdade. Não há meio mais eficaz de aquietar a mente do que a autoinvestigação. A mente pode ser silenciada por outros meios, mas surgirá novamente. A autoinvestigação é um método direto. Outros métodos podem ser praticados e, ao mesmo tempo, reter o ego. Por isso surgem muitas dúvidas, e o último obstáculo fica sem tratamento. Na autoinvestigação, apenas a questão última é abordada desde o início. A autoinvestigação é o caminho direto para a autorrealização. Remova o ofuscamento que esconde o eu que nunca foi realizado. Tal ofuscação é uma criação da mente, e na maioria dos outros métodos a base ainda é a mente. Pedir à mente para destruir a mente é transformar o ladrão em policial ou colocar o incendiário no comando do caminhão de bombeiros. A única maneira de fazer a mente cessar suas atividades externas é fazê-la voltar-se para dentro. Através da investigação constante e contínua da natureza da mente, ela é transformada naquilo a que o eu deve a sua existência. Somente depois que surge o eu é que surgem o você, o ele e todos os pronomes pessoais. A mente deve necessariamente depender de algo denso para existir. Por esta razão, a fonte do eu deve ser procurada através da autoinvestigação. A mente voltada para fora produz pensamentos e objetificação. Quando se volta para dentro, destrói todos os outros pensamentos. Então o conceito eu finalmente se destrói. Como a vara usada para agitar a pira funerária acaba sendo consumida. A ideia da existência do universo só pode surgir quando o espírito de autoinvestigação está ausente. Tendo este eu estado presente antes que o universo pudesse aparecer, nenhuma noção sobre o universo e nenhuma coisa ou pessoa contida nele poderia dizer respeito a este eu que sou e que cada um de nós realmente é. Faça o que fizer na vida. Não posso ser perturbado por nenhuma circunstância, porque estou além de toda dualidade e não dualidade, como no sono profundo. É como se eu estivesse dormindo profundamente, embora participe ativamente da vida. Isto é o que se consegue com a autoinvestigação. Não é apenas repetir quem sou eu, como um mantra, caso em que não teria muito valor.
O objetivo da autoinvestigação é focar a mente em sua fonte, excluindo todos os pensamentos e conceitos. Não se trata de forma alguma de o ego procurar o ego, ou do ego procurar o eu real. No primeiro caso, é oferecido ao ladrão o papel de policial tentando encontrá-lo, e no outro, o ego não se preocupa nem um pouco com o eu. Não se trata de buscar a fonte dos pensamentos baseados no ego e depois vagar pela fonte desses pensamentos específicos pelos reinos da memória e da percepção. Toda essa atividade mental pertence ao conceito ego. A mente, que é ela mesma, o ladrão tentando localizar o ladrão. O que deve ser investigado é a fonte do eu, e não a memória ou a percepção, que são os atributos da mente. Sendo a percepção, a memória ou qualquer outra experiência apenas uma modificação da mente, elas dizem respeito ao mesmo eu, cuja fonte deve ser localizada através da autoinvestigação. Autoinvestigação significa perguntar sobre a natureza do eu, a natureza do mundo, a natureza da verdade. Investigue a natureza da verdade. A investigação da natureza do eu dissipa esta identidade equivocada. E o mesmo desapego que dá início a esta investigação é suficiente para produzir a aniquilação daquela entidade ilusória, sem natureza própria e independente. A instrução do guru deve ser encarada com seriedade. O método prescrito é a autoinvestigação, baseada em focar a atenção no sentimento interior do eu, a sensação de presença impessoal. Nos estágios iniciais, a prática da autoinvestigação é necessariamente uma atividade intelectual. Mas logo a percepção intelectual do eu dá origem a uma experiência subjetiva que é totalmente desidentificada de objetos e pensamentos relativos. O estágio final da autoinvestigação é alcançado quando prevalece uma consciência sem esforço do eu sou, embora não incessantemente. A autorrealização ocorre quando esta consciência sem esforço é incessante. Mas o ponto importante é que este estado não pode ser alcançado pela simples razão de que o eu que deveria fazer esse esforço vai em direção à sua própria aniquilação. A prática da autoinvestigação, ou consciência ou testemunhar, é uma técnica gentil e negativa, se é que você pode chamá-la assim, para se libertar do condicionamento positivo que se acumulou ao longo do tempo. Curiosamente próximo da autoinvestigação está o método de entrega a Deus como meio de alcançar a autorrealização, ou, mais precisamente, a libertação da escravidão. O caminho da rendição é frequentemente associado a Bhakti, prática devocional, que é essencialmente de natureza dualista. O ponto que às vezes é negligenciado ou ignorado em tais práticas devocionais é que o conceito eu, a entidade individual ilusória, torna-se cada vez mais forte. Quando por trás das práticas devocionais existe um motivo, propósito ou desejo de se sentir satisfeito, a separação entre o indivíduo e o seu Deus torna-se cada vez maior. Mesmo o desejo de libertação ou iluminação tornará a rendição incompleta ou parcial.
porque o chamado indivíduo faz um esforço para conseguir ou obter algo em troca. Então é apenas uma transação comercial. Há desejo por trás dos esforços. A única entrega verdadeira ocorre quando não há ninguém para fazer as perguntas ou esperar alguma coisa. Isto significa entregar toda a responsabilidade pela própria vida, por todos os pensamentos e ações, a um poder superior. Obviamente, tal autoentrega pressupõe que não se pode ter qualquer vontade ou desejo próprio, o que na verdade implica a aceitação do fato de que não existe nenhuma entidade individual capaz de agir independentemente de Deus. Em outras palavras, na verdade, não há diferença significativa entre a autoinvestigação e a entrega. Porque em ambas, o eu é, em última análise, isolado e aniquilado. Ramana nos diz: para conhecer a coisa suprema que brilha no coração como existência-consciência, é inútil buscá-la fora com grande entusiasmo. Em vez disso, preste atenção nela como ela é, lenta e firmemente, permanecendo em silêncio. O esforço da mente que tenta buscar é o mesmo que tentar procurar dentro da água, com uma lâmpada nua na mão, para encontrar uma pessoa que se afogou em uma enchente. Uma lâmpada nua se apagará em contato com a água e, portanto, não ajudará em nada a encontrar a pessoa perdida. Da mesma forma, se a atenção estiver voltada para a segunda e terceira pessoas, isso não ajudará a encontrar a coisa suprema, que é a realidade da primeira pessoa. O eu, que brilha dentro dos 5 invólucros, deve receber atenção dentro do coração. Em vez de fazer isso, perguntar sobre ele nas Escrituras é apenas uma investigação bíblica. Como isso pode ser uma autoinvestigação? O ser está dentro dos 5 invólucros, mas as Escrituras estão fora dos 5 invólucros. Aqueles que seguem o caminho puro da autoinvestigação nunca se desviam, porque, tal como o Sol, este próprio caminho supremamente direto revela-lhes a sua própria clareza e singularidade incontestáveis. Assim como as criaturas que saem dos arbustos para salvar suas vidas, sendo incapazes de suportar o calor do incêndio florestal, assim também todas as ideias falsas de quem somos, escondidas no coração, são destruídas, sendo incapazes de resistir diante o fogo crescente e ardente da força da autoindagação. O pensamento "quem sou eu?", depois de destruir todos os outros pensamentos, finalmente morre como a vara que é usada para atiçar a pira funerária. E então, o silêncio supremo sempre prevalece. Se o Filho de Deus, o Jiva que esqueceu sua verdadeira natureza, isto é, o ser, pergunta ardentemente interiormente: quem sou eu que está lamentando as misérias da vida? Então ele percebe sua grandeza, ou seja, que ele é verdadeiramente um com seu Pai. Ramesh Balsekar, a verdade final. Vamos compreender nossa verdadeira natureza e habitar nela. Tal compreensão implica a necessidade de renunciarmos à nossa falsa identificação com uma entidade ilusória, que é supostamente independente e autônoma. A rendição deste ego retirará todo desejo volitivo, toda fome. A partir daí, toda a ação será espontânea, sem culpa ou responsabilidade pessoal.
Assim, nesta habitação da nossa verdadeira natureza, virá a serenidade perfeita. Nossa verdadeira natureza, a consciência universal, claro, o sentido de presença que prevalece em todo ser consciente, sem qualquer distinção ou discriminação, não como uma entidade individual, mas o sentido de presença como tal. Em outro sentido, o santo se dirige a esta consciência universal como Deus e canta: onde quer que eu vá, você é meu companheiro constante, guiando-me pela mão e assumindo todas as minhas responsabilidades e preocupações, você me dá apoio constante. Meu conceito é este: a vida nada mais é do que uma busca, desde o momento em que o bebê nasce e busca intuitivamente o seio de sua mãe. No entanto, nunca houve um mecanismo de busca. O tipo de busca que ocorre depende da programação, sobre a qual você não tem controle. Existem pessoas que se consideram caçadoras de dinheiro. Outros buscam fama. Outros buscam poder. E outros buscam, entre outras coisas, a Deus. Este tipo de busca, vamos chamá-la de busca espiritual, a busca por Deus, ou a busca pela libertação do ego, como quer que seja chamada, é irrelevante. Está acontecendo dentro destes organismos corpo-mente sentados aqui, porque eles são programados para ocorrer pesquisa. A busca começa com um ego individual, um buscador, buscando a iluminação ou a autorrealização como um objeto que lhe traz maior prazer do que ele imagina que possa receber do mundo material. É assim que tudo começa. A busca do ego pela iluminação não pode terminar com uma compreensão intelectual, mas apenas com uma compreensão absoluta, sentida a partir do coração, de que nunca houve um buscador, um realizador, de que nunca houve um buscador que fizesse qualquer busca. Existe uma pesquisa, mas não um mecanismo de pesquisa individual. Existe um fazer, mas não um fazedor individual. Esse é o fim da pesquisa. E o fim da busca só pode ser conseguido pelo poder que iniciou a busca. Você pode me perguntar: podemos interpretar o fato de que nunca houve um mecanismo de busca como uma farsa? Mas eu lhe respondo: por que usar a palavra farsa? O que Ramana Maharshi colocou em termos mais respeitáveis: não há criação, não há dissolução, nunca houve uma criação, o que significa que a criação é uma ilusão. A totalidade da criação é uma ilusão. Esse é o entendimento final ao qual você chega. Até então a vida é muito real. E se a vida é real, então os seres humanos são muito reais e têm responsabilidades reais. Contudo, não se enganem, o ser humano é simplesmente um computador programado. Existem milhares de milhões de computadores programados através dos quais a fonte está a operar. A busca acontece. Você não começou. Ramana Maharshi colocou desta forma: sua cabeça já está dentro das mandíbulas do tigre. Você não colocou isso aí. A busca começou porque foi a vontade de Deus, ou a vontade da fonte, que a busca ocorresse através deste organismo corpo-mente. E como essa busca progride, está obviamente fora de suas mãos. Está nas mãos daquele poder que iniciou a busca em primeira instância. Então o Senhor Krishna diz:
entre milhares há um buscador. E entre milhares de buscadores não há quase ninguém que me conheça a princípio. Agora, amigos que assistem esse vídeo, quem decide quem vai fazer a busca? Na verdade, a busca em si é a vontade de Deus, pela graça de Deus. Você pensa que você é um buscador. O Cisco pensa que ele é um buscador em busca de Deus. Mas a busca não foi uma decisão do Cisco. Pode-se dizer que Cisco teve sorte pelo fato de Deus ter decidido que a busca começasse neste organismo corpo-mente. Então, a busca não começou porque Cisco decidiu, num determinado momento: a partir de amanhã vou buscar a verdade. Na verdade, a busca ocorreu apesar do Cisco. A busca em si é um sofrimento. Por que vocês deveriam escolher o sofrimento? Então, o que estou dizendo é que a busca já começou. A busca começa com você pensando: estou procurando por Deus ou pela iluminação ou pela paz, ou como você quiser chamar. A busca começa com você pensando que está conduzindo a busca. E a busca só pode terminar quando se perceber que nunca houve um buscador. A busca é pela graça de Deus e a realização é pela graça de Deus, pela vontade da fonte. Assim, a busca começa com um indivíduo pensando que ele é o buscador. E não pode terminar até que haja a firme compreensão de que nunca existiu um buscador. Na realidade, não existe você fora do nome dado a um organismo corpo-mente. Em outras palavras, a busca só termina quando se chega à compreensão de que nunca existiu um pensador. O pensamento estava acontecendo. Nunca houve um fazedor. O fazer estava acontecendo. Nunca houve ninguém que tivesse experiências. As experiências estavam acontecendo. Pensar, fazer, experimentar fazem parte do funcionamento da manifestação. E só podem ocorrer através de um organismo corpo-mente. Por que a busca por Deus aconteceu neste organismo corpo-mente, enquanto outros organismos corpo-mente buscam dinheiro? Alguém busca apenas dinheiro e pensa que você é louco, buscando, como ele é, algo completamente etéreo, e que seria muito mais feliz se buscasse dinheiro, poder ou fama. Isso é o que chamo de vontade de Deus ou intenção da fonte. A fonte iniciou a busca e, ao fazê-lo, iniciou o curso de destruição do ego, que foi o que Ramana Maharshi disse: sua cabeça já está dentro das mandíbulas do tigre, não há como escapar. Isso significa que a fonte iniciou o processo de destruição do ego, e só a fonte pode fazê-lo. O principal ponto a ser entendido é que o ego não vai se destruir. O ego está sendo destruído. E lembre-se das palavras de Ramana Maharshi: não há escapatória. A busca foi iniciada pela fonte e continuará em seu próprio ritmo, de acordo com a vontade da fonte. Então, a única coisa que você precisa entender é que nada acontece a menos que seja a vontade de Deus, a vontade da fonte. Certa vez, Ramana Maharshi, conversando com devotos que o visitavam, perguntou: como você medita? Devoto: começo me perguntando: quem sou eu?
para eliminar o corpo como não eu, a respiração como não eu, e a mente como não eu, e não ser capaz de continuar mais. Ramana nos diz: isso é no que diz respeito ao intelecto. Seu processo é apenas intelectual. Na verdade, todas as escrituras mencionam o processo apenas para orientar quem busca conhecer a verdade. A verdade não pode ser apontada diretamente. Daí, esse processo intelectual. Veja, quem elimina todo o não-eu não pode eliminar o eu. Para dizer eu não sou isso, ou eu sou aquilo, deve haver o eu. Este eu é apenas o ego. Após o surgimento deste pensamento eu, surgem todos os outros pensamentos. Portanto, o pensamento eu é o pensamento raiz. Se a raiz for arrancada, todas as outras serão arrancadas ao mesmo tempo. Portanto, procure a raiz eu. Pergunte-se: quem sou eu? Encontre sua fonte. Então tudo isso desaparecerá e o ser puro sempre permanecerá. O pensamento eu é como um espírito que, embora não seja palpável, surge simultaneamente com o corpo, floresce e desaparece com ele. A consciência corporal é o falso eu. Abandone esta consciência corporal. Isto é feito buscando a fonte do eu. O corpo não diz eu sou. São vocês quem dizem eu sou o corpo. Descubra quem é esse eu. Devoto, se eu estou sempre aqui e agora, por que não me sinto assim? Quem disse que você não pode sentir? O verdadeiro eu diz isso ou o falso eu? Examine-o. Você descobrirá que é o falso eu. O falso eu é a obstrução. Tem que ser eliminado para que o verdadeiro eu não possa ser escondido. A sensação de que não percebi é o obstáculo à realização. Na verdade, já está feito. Não há mais nada a fazer. Caso contrário, a realização será nova. Não existiu até agora e deve acontecer mais tarde. O que nasce morrerá. Se a realização não for eterna, não vale a pena obtê-la. Portanto, o que buscamos não é algo que deva acontecer como se fosse novo. É apenas aquilo que é eterno, mas que não é conhecido agora devido a obstruções. É isso que estamos procurando. Tudo o que precisamos fazer é remover a obstrução. Aquilo que é eterno não é conhecido como eterno devido à ignorância. A ignorância é a obstrução. Livre-se dessa ignorância e tudo ficará bem. A ignorância é idêntica ao pensamento do eu. Encontre sua fonte e ela desaparecerá. Devoto, não deveríamos encontrar a realidade última do mundo, do indivíduo e de Deus? Maharshi, todas essas são concepções do eu. Eles surgem somente após o advento do pensamento eu. Você pensou neles em seu sono profundo? Você existia em sono profundo, e o mesmo que você está falando agora. Se essas concepções fossem reais, não estariam também no seu sono profundo? Essas concepções dependem apenas do pensamento eu. Da mesma forma, o mundo lhe diz, eu sou o mundo. O corpo lhe diz, eu sou o corpo. São vocês que dizem, este é o mundo, isto é o corpo, e assim por diante. Então essas são apenas suas concepções.
Descubra quem você é e todas as suas dúvidas acabarão. Pergunta: o que acontece com o corpo após a realização? Vemos seres realizados agirem como os outros. Esta pergunta não precisa ser feita agora. Que seja feito após a realização, se for necessário. Quanto aos seres realizados, deixe-os cuidar de si mesmos. Por que se preocupar com eles? Na verdade, após a realização, o corpo e tudo o mais não parecerão diferentes do ser. Já que Deus é sempre ser, consciência, felicidade, por que Ele nos coloca em dificuldades? Por que Ele nos criou? Deus vem e te diz que Ele te colocou em dificuldades. É você quem diz isso. É novamente sobre o falso eu. Se desaparecer, não haverá ninguém para dizer que Deus criou isto ou aquilo. Aquilo que é, nem sequer diz eu sou. Porque surge a dúvida de que eu não sou. Somente nesse caso deveríamos lembrar a nós mesmos: eu sou um homem. Mas isso não acontece. Por outro lado, se surgir uma dúvida se um homem é uma vaca ou um búfalo, será necessário lembrar que não é uma vaca, etc. Mas eu sou um homem? Isso nunca acontece. Da mesma forma, acontece com a própria existência e realização. A autoinvestigação, tal como originalmente manifestada no Veda, expressa nos Upanishads, esclarecida por Patanjali, revivida por Shankara e trazida ao contexto dos nossos tempos por Ramana Maharshi, é um caminho simples para perceber quem você é, aqui e agora.